Plutão possui 5 satélites naturais conhecidos. O maior, Caronte, tem metade do diâmetro de Plutão, sendo assim o maior do Sistema Solar em comparação com o corpo que orbita. As outras 4 luas, Nix, Hidra, Cérbero e Estige são muito menores. O satélite mais próximo de Plutão, Caronte, foi descoberto por James Christie em 22 de junho de 1978, aproximadamente meio século depois de Plutão. As 2 luas seguintes foram fotografadas pelo Pluto Companion Certitin do telescópio espacial Hubble em maio de 2005. Com as órbitas confirmadas, as luas receberam nomes definitivos: Hidra, Plutão III, anteriormente S2005P1, e Nix, Plutão II, anteriormente S2005P2. Os nomes foram escolhidos em parte para que suas letras iniciais fossem as mesmas da sonda New Horizons. Outras observações pelo Hubble foram feitas de fevereiro a março de 2006. A 4ª lua, Cérbero, foi anunciada em julho de 2011, e Estige, a 5ª lua, em 11 de julho de 2012. A possibilidade de anéis criados por impactos nas luas menores vai ser investigada pela sonda New Horizons em 2015, quando ela visitar o sistema de Plutão. Características: o sistema de Plutão é altamente compacto. Os 5 satélites conhecidos orbitam no dentro dos 3% internos da região onde órbitas prógradas seriam estáveis. Plutão e Caronte são considerados um planeta duplo porque Plutão e Caronte, que tem metade do diâmetro de Plutão, orbitam um ponto que está acima da superfície de Plutão, ou seja, o baricentro do sistema está em um ponto entre as superfícies de ambos. No sistema Plutão-Caronte há acoplamento de marés, o que significa que os 2 corpos sempre apresentam o mesmo hemisfério um para o outro. De acordo com recálculos recentes, as órbitas das luas são circulares e coplanares, com inclinações diferenciando menos de 0,4 graus e excentricidades menos de 0,005. Vistas da Terra, essas órbitas praticamente circulares aparecem alongadas em elipses dependendo da posição de Plutão. Quando descoberto, Hidra era um pouco mais brilhante que Nix, e por isso pensava-se que Hidra era 20% maior que a outra lua, mas outras observações revelaram que as 2 luas são praticamente do mesmo tamanho. É provável que a mudança no brilho se deva à curva de luz de Hidra, mas não se sabe se isso acontece devido à forma irregular ou a variações no brilho da superfície, albedo. O diâmetro dos objetos pode ser estimado a partir de seus albedos assumidos, que é de 35% assim como Caronte, mas as luas podem ter 130 km se elas tiverem o albedo 4% dos objetos do cinturão de Kuiper mais escuros. No entanto, dada sua cor e similaridades química Caronte, é provável que seus albedos sejam similares ao de Caronte e que seus diâmetros sejam próximos às estimativas mínimas. Origem: suspeita-se que o sistema de satélites de Plutão foi criado por uma colisão massiva, semelhante a um grande golpe, que se acredita ter criado a Lua. Em ambos os casos, os altos momentos angulares das luas só podem ser explicados por tal cenário. As órbitas quase circulares das luas menores sugerem que elas também foram formadas nessa colisão, em vez de serem objetos capturados do cinturão de Kuiper. Isso e suas ressonâncias orbitais próximas com Caronte sugerem que eles se formaram mais perto de Plutão do que são atualmente e migraram para fora quando Caronte atingiu sua órbita atual. Sua cor cinza é diferente da de Plutão, um dos corpos mais vermelhos do Sistema Solar. Acredita-se que isso se deva a uma perda de voláteis durante o impacto ou coalescência subsequente, deixando as superfícies das luas dominadas pelo gelo de água. No entanto, tal impacto deveria ter criado detritos adicionais, mais luas, mas nenhuma lua ou anel foi descoberto pela New Horizons, descartando mais luas de tamanho significativo orbitando Plutão. Caronte forma junto com Plutão um sistema de astros duplos, rotação síncrona, descoberto por James Walter Christie em 22 de junho de 1978.
É mais conhecido como um satélite natural de Plutão, mesmo tendo a metade do tamanho de Plutão, 2.400 km, 1.200 km. Os dois possuem massas tão semelhantes que não há uma dominância gravitacional de Plutão sobre Caronte. Caronte puxa Plutão com tal força que o eixo de rotação se encontra fora da superfície de Plutão. É como se ambos fossem satélites naturais de um vazio, caso único no Sistema Solar. Alguns astrônomos classificam esta interação como planeta anão duplo, o sistema Plutão-Caronte, assim sendo os outros 4 corpos, Hidra, Nix, Cérbero e Stygia seriam satélites de Plutão e Caronte. Mas a classificação dada pela União Astronômica Internacional ainda é somente planeta anão, focando o maior corpo do sistema. A sua composição e dimensões são ainda muito incertas, devido à distância que o par Plutão-Caronte se encontra da Terra. Mas as medições feitas mostram que Caronte possui um diâmetro de aproximadamente 1.207 km. Como se viu nas últimas décadas, todos os planetas distantes tinham mais satélites do que se pensava antes dos voos espaciais, e nunca foram visitados pelo homem. Entretanto, Plutão e Caronte foram visitados pela missão espacial não tripulada New Horizons em julho de 2015, para novas pesquisas. O diâmetro de Caronte é de cerca de 1.207 km, pouco mais de que metade do de Plutão, com uma área de 4.580.000 de quilômetros quadrados. Ao contrário de Plutão, que é coberta com gelos de nitrogênio e metano, a superfície de Caronte parece ser dominada por gelo de água. Também parece não ter atmosfera. Em 2007, observações feitas pelo Observatório Gemini, hidratos de amônia e cristais de água na superfície de Caronte sugeriram a presença de criogeysers ativos. Imagens de Caronte revelaram uma superfície altamente fraturada que pode ter se formado quando um oceano congelado subsuperficial e se expandiu para dividir uma crosta exterior de gelo. O fato de que o gelo estava em forma cristalina ainda sugere que havia sido recentemente depositado, uma vez que a radiação solar teria o gelo degradado antigo para trazê-lo para um estado amorfo após cerca de 30.000 anos. A superfície fraturada faz parte da característica informalmente chamado de chasma da Serenidade, parte de uma vasta faixa equatorial de abismos sobre Caronte. Este sistema de abismos é um dos mais longos visto em qualquer lugar no Sistema Solar. Ele tem pelo menos cerca de 1.800 km de comprimento e atingindo 7,5 km de profundidade. Os eclipses mútuos de Plutão e Caronte na década de 1980 permitiram aos astrônomos analisar as linhas espectrais de Plutão e de ambos os astros combinados. Subtraindo-se o espectro de Plutão do total, poderia determinar a composição da superfície de Caronte. O volume e a massa de Caronte nos permitem calcular a sua densidade. Sabendo isso, podemos dizer que é um corpo gelado e contém menos rochas do que seu parceiro, apoiando a ideia de que Caronte foi criada por um impacto gigante no manto de Plutão. Existem duas teorias contraditórias sobre a estrutura interna de Caronte. Alguns cientistas acreditam que é um corpo diferenciado como Plutão, com um núcleo rochoso e um manto de gelo, enquanto outros acreditam que Caronte tem uma composição uniforme. Nix é um satélite natural de Plutão. Ele foi descoberto junto com Hidra em junho de 2005 e foi visitada pela sonda espacial New Horizons em julho de 2015, após uma viagem de 9 anos pelo Sistema Solar. Nix tem uma forma alongada, com seu eixo mais longo medido a 49,8 km de diâmetro e seu eixo mais curto medido a 31,1 km de diâmetro. A presença de gelo em sua superfície faz com que Nix tenha uma alta refletividade. Pesquisas iniciais mostraram que a superfície de Nix é de cor avermelhada. Ao contrário disso, outros estudos mostram que Nix é espectralmente neutro, semelhante às pequenas luas de Plutão. A área avermelhada é considerada uma grande cratera de impacto onde o material avermelhado foi ejetado por baixo da camada de gelo de água de Nix e depositado em sua superfície. Nesse caso,
Nix provavelmente teria regolitos originados do impacto. Outra explicação sugere que o material avermelhado pode ter se originado de uma colisão com Nix e outro objeto com uma composição diferente. No entanto, não houve variações significativas de cor em outras crateras de impacto em Nix. Hydra é um satélite natural de Plutão. Ela foi descoberta juntamente com Nix em junho de 2005, pela equipe de busca de Plutão do Telescópio Espacial Hubble, composta por Howell Weaver, S. Alan Stern, Mark J. Mutler, Andrew J. Cepheus, Mark W. Buie, William J. Merlini, John Hu Spencer Elliott F. Young e Leslie A. Young. As imagens da descoberta foram tiradas em 15 de maio e 18 de maio de 2005. As luas foram avistadas pela primeira vez por Mark J. Mutler em 15 de junho de 2005 e as descobertas foram anunciadas em 31 de outubro de 2005, depois de confirmações obtidas por outras observações. A Lua foi designada S2005P1. Hydra possui uma forma irregular, sendo a segunda maior lua de Plutão. Sua superfície é altamente reflexiva devido à presença de gelo de água em sua superfície e exibe um espectro neutro semelhante às pequenas luas de Plutão, embora o espectro de Hydra pareça ligeiramente mais azul. O gelo de água na superfície de Hydra é relativamente puro e não mostra escurecimento significativo em comparação com Caronte. Derivado dos dados de contagem de crateras da New Horizons, a superfície de Hydra é estimada em cerca de 4 bilhões de anos. Grandes crateras em Hydra sugerem que ela pode ter perdido parte de sua massa original em eventos de impacto desde sua formação. Cérbero, antigamente, S2011, 134.340, ainda chamado de S2011P1 e P4, é um satélite natural de Plutão. Foi descoberto pelo Telescópio Espacial Hubble em 28 de junho de 2011 e anunciado em 20 de julho de 2011. Com um diâmetro estimado entre 13 e 34 km, é a menor lua de Plutão conhecida. Estima-se que sua órbita é circular e está a 59.000 km de Plutão. Cérbero foi descoberto pela Pluto Companion Certitin do Telescópio Espacial Hubble em 28 de junho de 2011, usando a Wide Field Camera 3, durante uma tentativa de encontrar algum anel que Plutão possa ter. Outras observações foram feitas em 3 de julho e 18 de julho de 2011 e o objeto foi identificado como uma lua nova em 20 de julho de 2011. Mais tarde a Lua foi identificada nos arquivos do Hubble em imagem tiradas entre 15 de fevereiro de 2006 e 25 de junho de 2010. O brilho de Cérbero é apenas cerca de 10% do de Nix, e a Lua só foi achada porque o tempo de exposição das imagens foi de 8 minutos. Observações anteriores usaram exposições mais curtas. Estige, antigamente, S2012P1, ainda conhecido como S2012, 134.340, ou P5, é um pequeno satélite natural de Plutão cuja existência foi anunciada em 11 de julho de 2012. Foi o quinto satélite confirmado do planeta não, encontrado há cerca de um ano após a descoberta de S2011P1, a quarta lua de Plutão. Estima-se que a nova Lua tem um diâmetro entre 10 e 25 km. O Estige foi originalmente estimado como tendo um diâmetro entre 10 e 25 km. Esses números foram inferidos da magnitude aparente do Estige usando um albedo estimado de 0,35 e 0,04 para os limites inferior e superior, respectivamente. Após medições feitas pela New Horizons, verifica-se que STYX tem, embora não surpreendentemente, de forma muito irregular. Pensa-se que se formou a partir dos detritos elevados por uma colisão, o que teria levado a perdas de gelados mais voláteis, como os de nitrogênio e metano, na composição dos impactadores. Espera-se que esse processo tenha criado um corpo consistindo principalmente de gelo de água. Obrigado por assistir, e se quiser apoiar este projeto,
Considere sua inscrição neste canal e deixe um like para fortalecer.